Bem, boa noite. Pessoal, Carolina, hein? Carolina, Gabriel. Só tá entrando, aguardar o Denner entrar também e avisar aqui. André, como é que tá, cara? Tudo bem? Vamos ver, o Denner ainda não entrou, vou chamá-lo aqui no WhatsApp. Vamos ver. Bem, enquanto eu aguardo o Denner entrar, hoje vou conversar com o Denner Giovannini, ele é o coordenador da Renktas, que é uma ONG que trata é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Durante a conversa, vocês verão, a gente talvez faça até um outro dia, uma outra ação. A gente tem algumas divergências e várias também convergências e vamos conversar sobre isso. O Denner entrou. Denner, faz a solicitação para eu te chamar, para eu poder te aceitar aqui, fazer um favor. Denner, na hora que você entra, tem uma parte que você faz solicitação para ser convidado. Você clica aí do lado para poder solicitar. As pessoas estão entrando, só aguardar o Denner fazer a solicitação para eu poder aceitar aqui. Ele enviou a solicitação. Onde que está a solicitação? Guardando a conexão, ele já deve estar se conectando. Pronto. Olá, eu Boa acho que noite, agora Denner. foi. Tudo bem? Boa Foi noite, sim. Cabral, tudo bem? Tudo bem. Acho que agora Tudo bem. foi, né? Foi sim. Estamos ao vivo já, nós dois. Que Como é que bom. tá? Então vou Prazer me falar com você. apresentar e pedir para você se apresentar também. Prazer também falar contigo, Denner. Então, hoje estamos conversando aqui com o Denner Giovannini, já falei que você é o coordenador da Renktas, né, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, mas está contigo a palavra, Denner, se apresente. Boa noite. Bom, boa noite, Cabral. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer o convite para participar dessa live com você. É uma oportunidade incrível que a gente tem para poder falar um pouco sobre os nossos problemas ambientais, sobre a agenda ambiental e, particularmente, sobre os problemas ambientais que hoje, infelizmente, a nossa fauna silvestre enfrenta de uma maneira cada vez pior. Então, eu queria primeiro te agradecer essa oportunidade e dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande, uma satisfação para mim, para a Renktas, de estar tendo essa oportunidade de fazer esse debate com você. Fique muito à vontade para fazer qualquer pergunta que você quiser. As pessoas que também estão participando da live, fiquem à vontade.
para perguntar, questionar, a gente está aqui para responder. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cabral. Nada, que isso, não tem que agradecer não, Denner. Já usei bastante em aula minha, inclusive, os vídeos que a Renktas fez e tudo para ajudar na educação ambiental. Eu acho que é bem interessante porque a gente tem algumas visões que podem divergir uma da outra, né? Eu estava falando isso inicialmente, mas tem o pano de fundo que é o combate ao tráfico de animais silvestres e nisso daí a gente concorda, né? São opiniões que convergem nesse sentido. E eu achei interessante a gente conversar um pouco sobre isso, mostrar os problemas que tem hoje no tráfico no Brasil, algumas evoluções. A gente conversando percebeu que estamos os dois tratando da questão das feiras virtuais de forma, né, cada um no seu sentido, de forma diferente, acabou se unindo nisso daí. E eu acho importante a gente pegar e passar isso para as pessoas, né, ter essa visão, ver o que vão perguntar, a gente poder responder no que a gente conseguir, e deixar a visão do porquê que esse problema persiste, né? Como que a gente não consegue, o Brasil não consegue vencer o tráfico de animais. A gente parece estar patinando em relação a isso. Eu, desde 95, em feiras aqui em Brasília, corro atrás de pessoas, né? Você, pelo menos, foi em 2001, se não me engano, aquele relatório da Renktas, né? E depois o livro Vida à Venda, mais ou menos por ali, né? 2001, 2002, né? Então, assim, já se passaram vários anos e, infelizmente, a gente não teve o progresso que a gente esperava em relação a várias situações relacionadas a isso. E aí vem, o que você acha dessa situação, né, do porquê não desse progresso, por que a gente fica patinando, foi pensar 2002 para cá, 18 anos, e a gente ainda não conseguiu, já fez aniversário, maioridade a questão, e a gente não conseguiu ainda resolver problemas estruturais. Não, é verdade. E você lembrou uma coisa que é a mais pura verdade, Cabral. A gente já tem uma longa estrada, né, atuando no combate ao tráfico de animais silvestres. Eu me lembro que eu e você, nós viajamos, eu não sei se você vai lembrar, eu lembrei disso agora, que eu e você viajamos juntos para a Argentina e para o Chile, para fazer palestra, foi para o Chile, né? Foi para o Chile primeiro e do Chile para a Argentina, palestra sobre tráfico de animais silvestres. Isso, se eu não me engano, foi 2003, 2004, no máximo. Quer dizer, não é de hoje, né, que a gente se conhece, que a gente atua nessa área. E é difícil, né, a gente responder exatamente, porque são tantas as dificuldades. Você que está, né, no setor público, você sabe mais do que ninguém o quanto é difícil você colocar a nossa agenda ambiental como uma pauta prioritária para os nossos políticos, né? E hoje, cada vez menos, ela é prioritária. Na realidade, ela é prioritária quando você tem por objetivo diminuir o esforço da fiscalização, diminuir a capacidade de repressão aos crimes ambientais. E os desafios são muitos. Você tem desde as dificuldades que a gente tem de fiscalização, a gente sabe que tem muita gente séria, comprometida no governo, principalmente no governo federal, no ICMBio, no Chico Mendes, pessoas preocupadas em resolver, mas sempre é aquela história de faltar recursos humanos, faltar recursos materiais, faltar recursos financeiros. É um país gigantesco, não é simples. Tudo no Brasil é grandioso demais, né? Nada é simples de se resolver. E temos outras dificuldades, como a questão cultural, de você manter animais silvestres como animais de estimação, animais pets. É uma cultura que ainda ela é, infelizmente, uma realidade, ela persiste no Brasil. Você tem cada vez mais uma facilidade os traficantes de animais, principalmente, aí, como você citou, a internet, que a internet hoje virou uma enorme aliada de quem trabalha com tráfico de animais silvestres, né? Por duas razões. Primeiro que
a internet ela é uma vitrine, aquela feira livre que a gente via, né, em 90, como você falou, 95, 98, 2000, nas feiras livres, aqueles animais, você tinha lá tomate, chuchu, papagaio, abóbora, miquinho, repolho, estava tudo lá. Hoje esses bichos continuam, mas eles estão escondidos, né? Então, já não é tão assintoso como era há 20 anos atrás. Mas, por outro lado, você tem a internet, que a internet é uma enorme vitrine para o traficante de animais, e se utilizam cada vez mais, estão se utilizando cada vez mais para oferecer os seus animais ilegais, e com uma outra vantagem para eles, que é o anonimato, né? Porque na feira você ainda corre um risco maior de ser pego pela fiscalização. Hoje, para você ser pego pela fiscalização, você pode falar melhor do que eu sobre isso, para você ser pego pela fiscalização num comércio virtual é muito mais difícil, né? É tudo mais complexo, você depende de um monte de autorização, às vezes as pessoas usam IPs diferentes, enfim, são muitos desafios, Roberto, são muitos desafios. Eu acho que parece que a cada dia que a gente dá um passo à frente, às vezes a gente sente que tem que olhar para trás e ver que a gente caminhou, mas avançou pouco. A gente ainda está muito longe de uma situação ideal. A gente avançou, legal, mas ainda estamos muito longe e a gente precisa que o brasileiro se envolva efetivamente no combate ao tráfico de animais. Porque enquanto existir pessoas comprando, vai existir pessoas vendendo. Isso é como o tráfico de drogas, né? É preciso que você diminua a demanda. Se você não diminuir a demanda, eu acho que vai ser muito difícil da gente conseguir resultados efetivos. O que você acha? Eu vou pegando aqui algumas coisas que as pessoas estão colocando, estou conseguindo ver algumas coisas aqui. Primeiro, aí aproveitando, depois você fala de novo, Deni, estão te perguntando onde consegue o livro Vivo da Venda. Mas, enquanto isso, o Papo de Aprendiz aqui está falando boa noite para vocês, aqui no Rio de Janeiro. Falando em Rio de Janeiro, aí me lembra da Alexia Deschamps, eu estava conversando com ela está viajando hoje, não vai assistir, mas pediu para te mandar um abraço e mandar um feliz aniversário para ela, que hoje é aniversário dela. Ela falou que assiste a gente depois, a Alexia. E aqui ele está perguntando que no Rio de Janeiro, né, tem a Feira de Duque de Caxias, por que não se combate? Na verdade, a gente combate. E esse é um dos problemas na questão do tráfico de animais silvestres. Né? Eu concordo com o Dene nessa migração para a feira virtual. Hoje a gente tem um grande problema na questão da feira virtual e ela conseguiu aproximar o traficante do comprador, de quem demanda. Então, se alguém quisesse, por exemplo, uma Corallus caninus, que é a cobra papagaio, que veio parar aqui em Brasília, nesse episódio da Naja, a gente tinha duas espécies aqui, a Corallus caninus, né, sendo uma delas. E aí, o que acontece em relação a isso? Se alguém quisesse esse animal, ele teria que, daqui de Brasília, se deslocar até Belém, participar de uma feira, encontrar um traficante, pedir esse animal específico para o traficante, caso o traficante não tivesse esse animal no momento, talvez dá para esse traficante algum dinheiro que ele nunca mais iria ver, ou então talvez visse dando uma parte desse dinheiro, aguardar em Belém até o cara pegar de novo, talvez ir numa área mais arriscada, que ele tivesse medo de ir, então ele desistisse dessa proposta, dessa ideia. E isso, então, tornava muito difícil esse tráfico. Né? E o traficante também ele tinha aquele público ali em volta dele, mas não conseguiria, por exemplo, vender um animal lá do Amazonas para alguém do Rio Grande do Sul, a menos que essa pessoa fosse para lá ou tivesse um intermediário. Infelizmente, o que a internet fez foi aproximar esses dois elos da cadeia, né? Quem compra e quem está traficando. E aí ele consegue expor esses animais, o termo vitrine é perfeito, né? Expor esses animais na internet e as pessoas comprarem. Réptil, por exemplo, infelizmente o nosso serviço postal brasileiro tem sido usado para o encaminhamento, o transporte desses animais, né? Isso tem acontecido assim. Dá realmente a sensação, na hora que alguém vai numa feira e vê os animais sendo apresentados na feira e expostos lá de forma sintosa, que a fiscalização, que o policiamento não atua.
E aí eu vou te falar a situação que a gente enfrentou aqui em Brasília. Em Brasília, basicamente, as feiras daqui estão controladas, né? E a gente chegava na feira e elas estão controladas não em razão da legislação, mas em razão do esforço de se controlar. Porque a gente chegava na feira, pegava as pessoas, levava para a delegacia. No domingo seguinte, as mesmas pessoas estavam lá vendendo de novo os animais. Então, eles eram de novo apreendidos, levavam para a delegacia, os animais apreendidos, a pessoa presa. Eles saíam e no outro domingo estavam de novo. A gente até brincava que daqui a pouco podia chegar para ele e já falar, bem, o senhor sabe o procedimento, né? O senhor vai assinar esse auto aqui, a gente vai para a delegacia, depois o senhor vai embora, né? E vira um círculo vicioso que, infelizmente, faz com que se desanime bastante quem trabalha na fiscalização e quem trabalha no policiamento. Porque você vê o traficante saindo da delegacia muitas vezes antes de você. Antes que você consiga preencher toda a papelada, resolver todas as questões, o traficante saiu da delegacia. Então, um ponto crucial para a questão do combate ao tráfico de animais silvestres no Brasil passa pela reformulação da legislação. Tem um episódio, tem uma cena num filme, no filme de vocês, que a Henktas fez, que é O Bicho Dá, o Bicho Toma, em que um agente de fiscalização do Pará, ele relata que ele pegou não sei quantos, dezenas de filhotes de papagaio, o traficante foi levado para a delegacia, isso já era de noite, e aí ali de madrugada, em algum momento, o traficante bate no ombro dele e fala, pois é, seus otários, agora vocês ficam aí alimentando os filhotes que eu vou para casa dormir. E é exatamente isso que acontece, né? No dia a dia no Brasil é isso que acontece. O Estado ele consegue identificar, localizar, apreende os animais, prende o traficante, leva para a delegacia, ele é solto, o Estado fica com o ônus de cuidar dos animais que foram apreendidos, buscar a sua reintrodução, e o traficante é liberado, então para ele o crime está compensando. O crime de tráfico de animais silvestres hoje no Brasil, infelizmente, compensa. É um crime de menor potencial ofensivo, que dificilmente alguém vai ficar preso, aliás, a pessoa não fica presa por este crime, né? E caso ele tenha um grande lucro, você vai pegar o animal no Nordeste e vender depois em São Paulo, você vai conseguir um ganho, às vezes, de 10 vezes o valor do animal, pelo que você comprou na feira no Nordeste ou nas estradas. E caso você seja pego, você vai ser liberado. Se você for pego com droga, não. Mas se você for pego com animal silvestre, sim. E o ganho é quase que equiparável. Então a gente precisa mudar a legislação, né, nesse sentido. Eu acho que você concorda comigo nisso, né, Diana? Concordo. Concorda nessa situação. Concordo, Cabral. E eu presenciei por diversas vezes essa situação que você mencionou aí de você sair primeiro, do traficante sair primeiro do que os agentes de fiscalização da delegacia. Eu acompanhei algumas operações de combate ao tráfico de animais no Rio, São Paulo, Brasília, em alguns estados. E é sempre a mesma coisa. Vai todo mundo para a delegacia, chega lá, você é feito o processo interno lá, o delegado manda fazer o termo circunstanciado, o meliante ele é quase que imediatamente liberado, e quem levou os animais, que foi a fiscalização, tem que ficar lá, e aí passa por um processo grande, que você tem que cuidar dos animais, você tem que encontrar uma destinação para aqueles animais, e o traficante mesmo, ele é liberado quase que imediatamente, ele vai embora, e o que você disse é a mais pura verdade. Infelizmente, a gente tem que dizer que traficar animais no Brasil, hoje, está valendo a pena. É importante, porque os traficantes sabem disso. Agora, é importante que a sociedade saiba disso e passe a cobrar também dos seus representantes eleitos, principalmente os deputados federais e agora também aos estaduais, né, que estão fazendo cada vez mais a normatização e legislação sobre fauna silvestre, que a nossa legislação ela é com uma aplicabilidade muito fraca, muito ruim, uma punibilidade praticamente inexistente, porque o que acontece quando você prende um traficante de animais silvestres? Ele vai por ser um crime de menor poder ofensivo, ele vai, no máximo, ser condenado, se chegar a uma condenação, ele vai fazer uma transação penal, ele vai ser obrigado a assistir uma palestra, ele vai ser obrigado a distribuir uma cesta básica, ou ele vai ser obrigado a prestar X horas
em alguma instituição. No máximo que acontece é isso. E do ponto de vista administrativo, ele vai receber uma multa. Mas o que a multa ambiental atrapalha o dia a dia do cidadão? Também não atrapalha, não causa um problema para o cidadão. Não é como nós, pobres mortais, que se a gente atrasar um carnê, deixar de pagar uma prestação, nosso nome vai para o SPC e a gente fica com restrição ao crédito, a gente não consegue fazer compra, atrapalha a vida da gente, né? Agora, o traficante de animais, se ele toma uma multa ambiental, o nome dele vai para o CADIM e ele fica impedido de fazer contrato com o governo federal, ele fica impedido de participar de uma licitação. Mas isso, para o traficante de animais, não quer dizer nada. Então, quando a gente fez esse documentário, que a gente acompanhou os traficantes, num dos dias da gravação, estava exatamente quando chegou 3 multas do IBAMA. Quer dizer, o Estado está ali multando, mas o cara abriu, viu as multas, simplesmente disse que ia ignorar aquilo, que ele não ia pagar nunca, e jogou num canto e por lá ficou. Então tem sim que mudar a legislação, e a boa nova é que a gente já está começando uma articulação muito boa com alguns parlamentares que já estão apresentando projetos de leis. Hoje já tem mais 3 projetos de leis que foram apresentados muito recentemente. Um do deputado federal Rafael Mota, que, se eu não me engano, ele é do Rio Grande do Norte. O deputado Rafael Mota apresentou um projeto de lei para aumentar a pena para os traficantes de animais, isso na Câmara dos Deputados. E no Senado nós tivemos 2 parlamentares, a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, que apresentou um projeto de lei para tornar a pena maior para quem introduzir animais que possam causar riscos à saúde humana, né, ou à biodiversidade, no caso uma espécie invasora, ou causar problemas de saúde pública humana em caso de introdução de espécies perigosas. E o senador Confúcio Moura, de Mato Grosso do Sul. Agora, eu espero que ele não brigue comigo, porque quem é de Mato Grosso sempre briga quando a gente confunde um ou outro, né? Mas o senador Confúcio Moura apresentou um projeto de lei para tornar para aumentar a pena para quem é reincidente. Então, a gente vê com muitos bons olhos esses projetos. Eu acho que a gente tem que apoiar esses parlamentares, a gente vai fazer um trabalho para pedir ao deputado Rodrigo Maia que faça uma aceleração desses projetos em tramitação na Câmara, que ele motive o Senado a fazer o mesmo, para que a gente possa mudar a lei e para que os fiscais ambientais possam trabalhar com efetividade, né? Que é o que está faltando com urgência no Brasil, uma legislação mais rigorosa. A Karina está falando aqui, né, ela escreveu, inclusive, a questão relacionada ao uso dos crimes acessórios, né? A parte de receptação, a parte relacionada à associação criminosa, ou seja, os crimes que estão no entorno, periféricos ao crime de tráfico de animais. É uma situação, inclusive, que o delegado Saraiva, quando estava no Rio de Janeiro, na Operação Oxóssi, justamente contra a Feira de Caxias, que foi citada aqui, ele utilizou o artigo 180, que é do Código Penal de Receptação. As pessoas acabaram presas. Eu acho que a conexão do Denner caiu. Aqui, né? Isso, o Denner caiu, a conexão dele. Vamos ver aqui, esperar ele retomar a questão dele. Mas aí, concluindo esse raciocínio, é uma possibilidade, esses artigos acessórios, a questão da legislação acessória, né, e pegar os crimes que estão envolvidos com o tráfico de animais silvestres. Mas, infelizmente, isso não é a melhor alternativa. A melhor alternativa seria a gente conseguir realmente mudar a legislação e a pessoa ser presa pelo crime de tráfico de animais. Pronto, o Denner está entrando de novo. Olá, oi, Roberto. Denner, você caiu e já voltou. Deu uma despencada aqui na internet, no sinal. Eu vi, eu estava falando
enquanto isso, da questão dos crimes acessórios, né, da utilização dos crimes acessórios, que a Karina citou. É uma coisa importante que, enquanto a gente não mude a legislação, que delegados, que os agentes se atentem a isso, né, associação criminosa, a questão de receptação no código, que está no Código Penal, conseguir implantar efetivamente o que está disposto no artigo 27 da Lei 9.605, porque o artigo 27 ele remete à Lei 9.099, que é de juizado especial, mas ele faz uma exceção, se as circunstâncias ou as características da conduta não se mostrarem suficiente para que a pessoa entenda, na verdade, a tradução seria isso, né? Entenda aquilo como um crime grave e deixe de cometer aquele crime. E basicamente todo traficante acaba sendo nesse sentido, mas eu vejo, infelizmente, a questão do tráfico, do cativeiro de animais caindo no juizado especial. No juizado especial, os promotores nem os juízes são especialistas na área de meio ambiente e acabam as pessoas sendo colocadas para cumprir uma cesta básica de uma forma ad eterna, igual o traficante da Paraíba, que foi pego 16 vezes e, na verdade, depois só foi preso por lavagem de dinheiro. Então, a gente tinha que conseguir fugir dessa situação no Brasil de precisar de crime acessório. E isso é uma demonstração, você disse da questão dos deputados, isso é muito importante, porque isso é uma demonstração que o brasileiro não considera esse crime um crime, realmente. E eu falo dessa questão na hora que você tenha a situação de que alguém é convidado para uma festa na casa de uma pessoa e as pessoas não escondem papagaio, ou não escondem passarinho, ou não esconde o jabuti que ela tem ilegal no terreiro. Ao contrário, ela vai mostrar para as pessoas o animal que tem. E orgulho, basicamente, né? Ninguém... É um orgulho de ter cometido aquele crime. E é estranho que, assim, eu não vejo as pessoas fazerem isso com outros crimes, né? Chegar alguém na casa dela, ela levar numa estante e falar, olha só, essa prateleira inteira daqui são os livros que eu roubei da biblioteca municipal. Esse daqui embaixo eu roubei da biblioteca da escola tal. Aqueles dali são melhores porque eu roubei do museu. Ninguém faz isso, né? Ninguém expõe um crime que cometeu. Mas do animal não. A pessoa pega, vem ver meu louro. Mas o louro não tem, a anilha não foi comprado de forma legalizada, não foi nada. É objeto de um crime. Então a sociedade brasileira, eu sinto que ela precisa mudar e realmente entender o tráfico de animais silvestres como um crime importante que precisa ser combatido. E aí ela mudando, começar a cobrar dos deputados. Em qual deputado você vai votar na próxima eleição? Ele tem essa pauta de animais silvestres na previsão, né, do que ele defende, do que ele vai fazer no Congresso Nacional? Ou, quando ele for votar também no deputado estadual, para prefeito, agora na sua cidade, Vitória da Conquista é uma cidade na Bahia que tem um CETAS municipal. Então, assim, não é um absurdo você pensar que uma prefeitura possa ter uma ação importante no combate ao tráfico de animais silvestres. Vitória da Conquista, por exemplo, é um exemplo, é exemplo disso. E aí, considerando as eleições agora municipais e para vereador e para prefeito, o seu prefeito, os seus vereadores têm alguma proposta nesse sentido? Eles não podem mudar a lei de crimes ambientais, mas eles podem agir no suporte ao combate do tráfico de animais silvestres, né? E isso é importante que a população considere. A Karina também falou aqui uma coisa que é bem polêmica, mas que alguns delegados estão utilizando, que é pegar o artigo 29, na verdade, quantos animais aquela pessoa dali ela atua? São 10 animais? Então, ela responde pelo artigo 29 por cada um desses animais. Porque da maneira como a gente trata a fauna hoje, seguindo essa linha de raciocínio, é como se você chegasse num local, a pessoa matou 10 pessoas e ela vai responder por um homicídio. Simplesmente com agravante que ao invés de uma pessoa, são 10. Ao invés de responder por 10 casos de homicídio, né? E na questão do tráfico de animais acaba acontecendo isso. A pessoa está traficando 200 filhotes de papagaio, mas ela responde por um delito só, né? O artigo 29 e uma conduta no artigo 29, e não por 200 delitos que ela cometeu. E, na verdade, são animais diferentes que ela está traficando. Exatamente. Mas
Isso é bem polêmico, mas é uma possibilidade boa para discussão ou tese jurídica. Não, sem sombra de dúvidas. Essa questão que a Karina colocou, que você falou, eu acho que ela é extremamente importante, principalmente a dos crimes acessórios. Esse traficante, por exemplo, que não sei se as pessoas que estão vendo a live tiveram a oportunidade de assistir uma matéria do Fantástico sobre o documentário que a gente fez junto com a Globo Filmes e a Globo News. Esse traficante, ele foi preso, né? A gente encaminhou tudo para a Polícia Federal prendeu, ele ficou um período preso, porque ele já era reincidente, porque ele tinha cometido um crime de homicídio, tinha assassinado uma jovem, uma moça, e ele já tinha cumprido 11 anos de pena de reclusão, condenado a 19, e ele foi preso pelo tráfico de animais. E o juiz entendeu o Ministério Público, o juiz e o Ministério Público entendeu que ele poderia esperar a sentença em liberdade porque ele não era, ele não representava um perigo para a sociedade, uma ameaça para a sociedade. Mas 10 dias depois que ele foi solto, ele foi preso novamente. Por acaso eu consegui ver uma matéria e eu reconheci que era ele pela falta de um dedo, que ele já tinha tomado uma picada de jararaca, ele perdeu um dedo da mão. Então, rapidamente, na matéria que eu vi na internet, tinha um videozinho da prisão dele, e eu percebi que a pessoa parecia ser um dedo. E ele estava transportando 6 filhotes de macaco prego no fundo do carro dele. E aí eu me toquei, não, esse cara é o Daniel. Aí eu acionei imediatamente a Polícia Federal de novo, falei, olha, eu tenho quase que certeza que ele acabou de ser preso em tal lugar, e a Polícia Federal foi lá e efetuou a prisão. Mas, no fundo, o que realmente, de fato, fez com que ele fosse condenado a 11 anos e 8 meses, mais 11 anos, e ele está cumprindo essa pena agora, foi o fato, não do tráfico em si, mas da falsificação de nota fiscal de venda de animais. Porque, além do tráfico, ele também vendia notas fiscais de animais oriundos de criadouro. Ele tinha, quando eu estive com ele tinha 6 blocos de notas fiscais. 6 blocos de notas fiscais, um de cada criadouro. Então, o que efetivamente contribuiu, de fato, para a prisão dele foi um crime acessório, que foi a falsificação de notas fiscais, que era um crime contra a Fazenda Federal. Então, é extremamente importante para que, principalmente os delegados que assumem casos envolvendo o tráfico, para que se atentem em poder imputar o máximo possível, enquanto a gente não tem uma mudança na legislação, imputar o máximo possível de penas, de crimes acessórios, para que a pessoa possa ter a chance de alguma maneira, ser efetivamente presa, pagar por o seu crime, né? Coisa que, infelizmente, hoje no Brasil não tem acontecido. Responder por essa questão do crime. Eu vi o seguinte, na Lei 5.197, né, quando o crime era considerado inafiançável, na verdade foi uns 2 anos depois que foi alterada a lei, tornou o crime inafiançável, o crime de fauna, até 1998, com a edição da 9.605, que aí passou a ser a pena de 6 meses a 1 ano. Na verdade, ninguém ficava preso, né? Ninguém ficava preso também, mas pelo menos aquela pessoa dormia na delegacia. Ele ficava preso na delegacia, o juiz analisava o caso, considerava que por ser fauna não era tão importante assim, infelizmente liberava a pessoa. Mas não acontecia a situação do agente, do policial, ver aquele sujeito que ele acabou de levar sair na sua frente, né? E aquela pessoa tinha uma sensação imediata de alguma punibilidade, né? A partir do momento que ela era detida na delegacia. A Lei 9.605 aí traz 6 meses a 1 ano e torna o crime, então, de menor potencial ofensivo. É uma pena que eu acho adequada na hora que você pensa, igual você falou, no cidadão comum. Se você vai para o Serasa, isso te desespera. Mas é uma pena inadequada para um traficante, né? Um cidadão comum, realmente, quando ele é pego com o animal, ele vai responder criminalmente, então 6 meses a 1 ano, que ele acaba não sendo preso, mas ele vai
acabar pagando uma cesta básica, alguma coisa que eu já acho um desvio, porque, na verdade, o crime é ambiental e essa pessoa deveria, a princípio, contribuir com centros de triagem, contribuir com a recuperação daquele animal, nada a questão da cesta básica para uma instituição social. Mas como esse crime foi ambiental, essa cesta básica deveria ser ração, fruta, alguma coisa para os CETAS, para o centro de triagem, né? Então já deveria ter essa alteração. Bem, e essa pessoa vai responder por isso e ainda vai ter a multa administrativa. Então, normalmente, essa pessoa acaba evitando de cometer de novo aquele crime que é receptar esse animal. Para o traficante, não. Para ele está muito tranquilo. Ele sabe que não vai preso, vai continuar desenvolvendo a atividade dele, que é o tráfico de animais, e ganhando dinheiro em cima disso. Então, para ele, realmente, a legislação tem que mudar. E enquanto não mudar, a gente não consegue jogar essas pessoas na cadeia e eles realmente repensarem esse tipo de atividade. A partir do momento que o traficante tiver a mesma pena que ele imputa para o animal, ou seja, perder a liberdade, aí realmente ele vai repensar se ele continua na atividade de crime dele ou não. Mas enquanto só o animal fica preso e ele continua solto, isso não acontece. E quando eu falo da pessoa, né, comum que receptou esse animal, ela tem a contribuição dela. E por isso a pena ela deve sofrer, e essa pena para mim está adequada. E tem que tomar cuidado, é uma coisa que me indigna bastante, e aqui alguém comentou disso também, que fica danado, quando o juiz devolve o animal para a pessoa. Né? E eu já busquei na legislação, não existe na legislação ambiental nenhuma previsão para que isso aconteça. Né? No artigo 29, na hora que você vai no parágrafo 2º, fala que o juiz, considerando a circunstância, pode deixar de aplicar a pena para as espécies não ameaçadas de extinção. O que vai ser a pena? 6 meses a 1 ano e a multa judiciária. Ou seja, se o juiz se condescendeu com a situação daquela pessoa, ele não aplica a pena naquela pessoa, pronto. Mas o animal, a apreensão do animal está previsto no artigo 25. E no artigo 25 está falando que a destinação do animal tem que ser o quê? Soltura, ou então ir para zoológico ou entidade assemelhada. Não existe a previsão de voltar para aquela pessoa que receptou esse animal do tráfico. E isso, infelizmente, acontece demais, e eu vejo isso como uma deseducação. Além de ser ilegal, do ponto de vista que não está previsto na legislação, é uma deseducação ambiental tremenda, porque vizinhos, amigos, familiares, todo mundo que está em torno daquilo, acaba observando assim, opa, mas então é tranquilo, eu posso, ao invés de pagar 3 mil e poucos no papagaio, pagar uns R$300 ou R$500, depois, se eu for pego, ainda tenho a possibilidade de um juiz me devolver esse animal, eu continuar com ele, então tá tranquilo, eu posso receptar animal do tráfico sem problema nenhum. A gente acaba tratando, e infelizmente o judiciário tratando uma coisa como normal, quando na verdade é totalmente anormal. Aquela pessoa mantém um animal oriundo do tráfico. Né? Então, assim, a gente precisa evoluir muito nessa questão, e eu acho que em vários aspectos, não só na delegacia, mas judiciário, promotoria. A gente precisa, todo mundo, ter o país todo realmente empenhado em combater o tráfico de animais silvestres. Sem sombra de dúvida. E você falou uma coisa, Cabral, que eu acho que é fundamental, eu acho que ela é básica, que é a questão que você falou das prefeituras, de alguma maneira, poderem participar do tráfico, do combate ao tráfico, participar de ações de combate ao tráfico de animais silvestres. E eu vejo que as prefeituras podem ter um papel fundamental exatamente no trabalho de educação ambiental de jovens, nas escolas municipais, de implementarem programas de educação ambiental nas escolas municipais, de desenvolverem projetos junto à rede municipal de ensino que pegue principalmente o público mais jovem, né, os jovens que estão no ensino fundamental, para que eles comecem a pensar sobre a importância da nossa biodiversidade, sobre a importância da nossa fauna. E eu não tenho dúvida nenhuma de que esse público, principalmente o público infantil, é a grande chave para a gente mudar a percepção, a educação do brasileiro sobre a conservação da fauna.
Porque, primeiro, quando você investe em educação ambiental de jovem, você está mudando já, você não está mudando, mas você está ajudando a construir uma mentalidade mais antenada, uma mentalidade mais, que dá mais importância às... Eu acho que o Denner caiu de novo. Vamos esperar aqui ele tentar retornar. Vamos ver como que vai ficar aqui, se ele vai conseguir retornar. Aí a gente vê a situação. Cabral, você encontrou o Melo? Não entendi a pergunta. Tá, o Denner caiu, tentar voltar. Essa questão da educação de jovens é perfeita. O artigo 35 da Lei 9.605, aliás, o artigo 35 da Lei 5.197, ele determina que os livros didáticos deveriam ter textos relacionados à proteção à fauna, mas infelizmente isso envolve o Ministério da Educação, envolveria também o Ministério do Meio Ambiente, os dois ministérios, e infelizmente até hoje isso acabou não acontecendo. O pessoal está pedindo algumas pessoas aqui para participar, mas infelizmente a gente pode até conversar depois, mas manter a live por enquanto só eu e o Denner mesmo. Tá? Aceitei o Denner aqui de volta. Opa, pronto. Caí de novo, me derrubaram de novo. Se ergueu aí de novo. Eu estava falando da questão da educação ambiental, e outra coisa que eu queria falar, Roberto, só para completar, é que eu não sou um defensor da política de encarceramento. Eu não acho que todo mundo deva ir preso por tráfico de animais. E aí eu estou incluindo não só o traficante, mas a pessoa que compra. Eu não quero que as pessoas, por terem comprado um animal, elas vão para parar numa penitenciária, vão ser presas por conta disso. Não é isso que eu estou defendendo. Eu acho que a prisão tem que ser efetiva para o traficante de animais, aquele que vive do tráfico de animais, que se sustenta, que tem uma atividade já organizada no tráfico de animais. Agora, para quem compra, eu acho que ao invés da cadeia, deveria ter uma punição prática. E o que eu defendo como punição prática, por exemplo, perder a carteira de motorista por 2 anos. Eu acho que isso seria ótimo. Se você comprou, eu acho mais efetivo a pessoa perder o direito de dirigir por 2 anos, ou perder o crédito, ter o seu nome inserido num Serasa e ela não poder comprar enquanto ela não pagar a dívida da multa que ela teve. Eu acho mais efetivo do que mais educativo do que a prisão. A prisão é necessária, sim, para o traficante, porque não dá mais para a gente aturar os traficantes debocharem do Brasil, da fiscalização, das ONGs que combatem o tráfico. Infelizmente, a gente hoje é motivo de deboche para esses caras. Mas também não defendo essa política de encarceramento em massa. Eu acho que a pessoa que comprou o animal ilegal, para começar, eu não acredito que existam pessoas que não sabem o que é tráfico no Brasil, Roberto. Sabe? Eu acho que todo mundo já está careca de saber que você, comprando um animal sem origem, comprando um animal silvestre, sem ser um criador autorizado, você está cometendo um crime, você está contribuindo para a disseminação da fauna. Não tem essa desculpa, eu não sabia. Tudo bem que há 20 anos atrás, poderia até realmente... Anos. Mas hoje não. Hoje quem compra consciente, sabe o que está fazendo, sabe que é tráfico, sabe que está ajudando a destruir a natureza. Então, essa pessoa tem sim que sofrer uma punição. E nada dessa história de permanecer com o animal. Isso daí, jamais, sobre nenhuma hipótese. Essa desculpa, Dene, é engraçado porque as pessoas ainda usam elas em processo.
né? Ah, é? E é interessante que ainda se usa essa desculpa em processo. Infelizmente, alguns juízes ainda acatam essa desculpa, né? E a gente, muitas vezes, em processo, eu pego várias reportagens e anexo no processo para mostrar essa pessoa, então, vive em outro planeta, né? E você já deve ter vivenciado isso, eu já vivenciei, no meio dos rincões do Nordeste, na área bem rural mesmo, pessoal com vários passarinhos e dentre eles canário belga, por exemplo, e periquito australiano. Você vira para a pessoa, Sim. qual desses daqui você poderia ter? Ela te aponta, aquele dali, aquele dali. Ela te aponta o canário belga, o periquito australiano, ela sabe exatamente o que pode e o que não pode. A primeira percepção que eu tive da força do IBAMA, do nome IBAMA em alguns locais, e também como que as pessoas entendem isso, foi na primeira operação que eu fiz pelo IBAMA em 2005, e chegando numa cidadezinha do Nordeste, bem pequenininha e tudo, no meio do sertão nordestino, né? Na hora que a gente parou a viatura, as gaiolas começaram a subir. Foi a viatura chegar na cidade, as pessoas verem, as gaiolas começaram a desaparecer do local. Ou seja, as pessoas sabiam que era errado e sabem que é errado. Não existe, realmente, concordo contigo, não existe essa desculpa de que eu não sabia. As pessoas sabem que é errado, consideram como um crime menor, concordo que o traficante tem que ir para a cadeia realmente, quem não é traficante tem que ser responsabilizado, mas não dá para todo mundo ir para a cadeia, mesmo porque a gente tem que ter essa situação de proporcionalidade, de razoabilidade na aplicação da lei, e na lei que a gente busca que exista e que seja mudada, né? Porque senão a gente não consegue alternar. Cai no que aconteceu com a 5.197. Tornou um crime inafiançável, acabou sendo severo demais para o entendimento de juízes e até da sociedade, e aí acabou sendo uma lei que não era aplicada, né, da maneira como deveria. E depois, como a vara estava muito para um lado, depois ela foi muito para o outro lado. Ou seja, você tinha na 5.197 o crime inafiançável, e aí, no momento que o Congresso se debruçou e discutiu isso de novo, o debate lá, eu não acompanhei os detalhes do debate, mas deve ter ido por essa trilha, né? Não, está muito severo, vamos para o outro lado. E aí foi para o outro lado, pouco severo, brando demais. E a gente precisa ter a situação adequada para quem receptou esse animal e uma situação diferenciada para quem está traficando o animal, né? Ter essa diferença entre os dois. Que é importante a gente... Eu acredito, a gente ainda vai conseguir mudar essa legislação e eu vou ter o prazer ainda de poder prender alguém por tráfico de animais silvestres no Brasil e ver essa pessoa ficando presa, sem precisar usar nenhum crime acessório, sem precisar usar nada para que essa pessoa fique presa. Ela vai ser responsabilizada e vai cumprir pena exatamente pelo delito que ela cometeu, que é traficar animais silvestres no Brasil. Hoje, infelizmente, isso não acontece, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente não pode desistir. Não, de forma nenhuma. A gente ainda, como eu disse, né, a gente ainda está muito longe de uma situação ideal, mas eu acredito que a gente também vai conseguir avançar mais conforme nós tivermos as pessoas mais politizadas, mais conscientizadas. Uma coisa que é necessário que as pessoas reflitam, essa relação equivocada do ser humano com o animal silvestre, ela tem feito surgir situações como a que a gente está vivendo hoje da Covid-19. É muito provável, é muito possível que a Covid-19 seja oriunda de uma relação equivocada do ser humano com um animal silvestre, né? Porque essa doença, o coronavírus, surgiu exatamente no mercado de carnes, onde se comercializava animais silvestres ilegalmente lá em Wuhan. E por coincidência, quando eu estive na China, eu visitei esse mercado de Wuhan e você vê coisas que você tem que ter muito estômago, você tem que ter um sangue frio muito grande para você entrar nesse mercado e ver coisas que você não acredita que você vai ver. E eu estou me referindo à maneira com que tratam a fauna silvestre, né? Não, falando aí da fauna mundial, porque eles trazem do mundo inteiro.
Então, você já teve 60% ou 70% das doenças infecciosas que atacam o ser humano, 60% ou 70% dessas doenças, elas têm origem num animal. Ou seja, o animal como um depósito de patógeno, ou seja, um animal como vetor, ou com um agente, né, de transmissão. Então, e a gente sabe que o animal que sai da natureza é um animal que não passa por nenhum controle sanitário. Então, quem compra um animal silvestre ilegalmente pode estar colocando em risco a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus vizinhos e a vida da comunidade. E aí você pode ter surtos, você pode ter epidemias, e você pode vir até a ter pandemias, como que a gente está vendo hoje do coronavírus, da Covid-19. E isso deve estar na mente dos juízes, dos legisladores, e principalmente de quem julga os crimes contra a fauna. A gente não está falando de um crime menor, a gente não está falando de qualquer coisinha. A gente está falando de uma atividade que ela não é uma atividade que tem corpos para a gente ver, que choca na hora, mas ela é uma atividade com um potencial de destruição do futuro absurda. É uma atividade que ameaça não os presentes, é uma atividade que ameaça o nosso futuro, a nossa existência. Está aí a Covid-19, teve aí a gripe suína, teve aí a SARS, a febre do Nilo, teve a gripe aviária, enfim, são inumeráveis as doenças que a gente pode estar colocando próxima do ser humano em função dessa relação equivocada do ser humano com o animal silvestre. Então, jamais comprar um animal silvestre, jamais retirar um animal silvestre ilegalmente da natureza. Eu acho que isso, as pessoas precisam ter essa consciência, os legisladores e os aplicadores da lei também terem essa percepção. Concordo com isso, Dani. E isso daqui é uma situação... Eu esperava que as pessoas com a Covid-19, o isolamento social, repensassem a maneira como elas se comportam com os animais silvestres. Né? Eu esperava que justamente o fato das zoonoses alertasse isso, que o tráfico de animais silvestres não é um problema só para os animais. Seria ótimo que eticamente as pessoas pensassem nisso. É um problema para o animal, então pronto, eu tenho que resolver. Mas não, mesmo sendo um problema para elas, ainda se continua. E que o isolamento social mostrasse o quão ruim e sofrido é você ficar em cativeiro. Mas, infelizmente, eu estou vendo que nem pela dor as pessoas mudaram o comportamento. Tem uma pessoa aqui, uma menina está perguntando sobre a questão, só vejo falar que animal passa doença para ser humano, mas ser humano não passa para animal. Passa, por exemplo, a gente não pode comer uma fruta e dar para um sagui, né? O ser humano, que muitas vezes a herpes não vai ser fatal para o ser humano, mas para um sagui é fatal. Então tem várias questões essa situação também inversa, né? Do ser humano para o animal. Mas essa questão do animal para o ser humano é muito importante. Na hora que a gente pensa em zoonose, na hora que a gente pensa em todos os vírus que estão no meio das matas, das florestas, e que as pessoas tendo esse contato com o animal acaba aumentando essa possibilidade de disseminação de doença e pandemia. Você falou de Wuhan, é muito ruim mesmo. Colocando uma outra situação que eu vi aqui no Brasil, e aí com o animal doméstico. A farra do boi, o pessoal pulando em cima do boi, jogando pedra no boi, dando o boi já exausto, caído, eles jogando bebida na boca do boi. Tem algumas coisas que você observa assim e pensa, cara, eu quero fugir dessa espécie, eu gostaria muito de não ser dessa espécie, né? Porque te dá repulsa, te dá nojo de pertencer a uma espécie que consegue cometer crueldade, tamanha crueldade, se divertindo, ou seja, você se diverte com o sofrimento dos outros. Muitas vezes a gente acaba causando sofrimento, né? Mas eu acho que a partir do momento que você se diverte com o sofrimento dos outros, entra numa esfera de psicopatia, entra numa esfera de doença, né? Que essas pessoas acabam adotando. Dani, a gente está com 4 minutos, se não me engano, pelo menos se eu tiver certo aqui, isso, e aí vai interromper. E aí eu acho que a gente ainda poderia conversar sobre várias outras coisas, e aí eu queria te convidar ao seguinte, da gente poder
Aí eu vou te dar a palavra, você falar as suas considerações finais, vou falar a minha também, mas queria te convidar para se a gente fizesse uma outra live depois, para discutir, debater mesmo, né? Tem uma opinião que a gente diverge um pouco, mas eu acho que algum dia eu consigo te convencer, pelo menos espero isso, da questão da criação, e tiveram algumas perguntas aqui justamente sobre esse tema, então eu acho interessante a gente conversar e poder conversar com todo mundo sobre isso, que é a questão da influência da criação legalizada, da criação regular, autorizada, sobre a questão do tráfico de animais silvestres, né? Eu considero que ela tem um efeito negativo, por diversas razões, e acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Também valeria a pena a gente conversar sobre um tipo de criação específica que existe no Brasil, que é a criação amadorista de passeriformes, que, infelizmente, muitas vezes as pessoas vendem os animais, embora tenha o termo amadorista e tenha algumas conexões com o tráfico, eu acho que vale a pena a gente conversar também. Então, eu queria te propor, ver o que você acha da gente fazer uma nova live, pode ser na semana que vem, na outra, para conversar especificamente sobre essas posições entre como que a criação autorizada ela pode contribuir ou não, né, para a questão do combate ao tráfico de animais silvestres. A gente conversaria sobre isso inicialmente, e depois desse debate nosso, dessa conversa, a gente conversaria especificamente sobre a criação amadorista. O que você acha? Eu acho excelente, já está topado. Se já quiser deixar marcado para semana que vem, já podemos fazer a primeira semana que vem, a gente faz a da criação, se a criação é ou não é um instrumento de conservação, né, a criação comercial. A criação amadorista, eu acho que vale uma outra live, Opa, eu acho que o Denner caiu de novo. Mas vamos ver se ele consegue retornar antes disso, antes da gente ser interrompido pelo próprio Instagram. Mas de qualquer forma, então, a princípio, na semana que vem, na segunda-feira, a gente faz uma nova live sobre essa questão, esse debate das posturas, né, da criação autorizada, se ela contribui ou se ela... como que isso vai funcionar. O Denis consegue retornar para as considerações finais. Vamos ver se ele retorna a tempo. Caso ele não retorne, gostaria de agradecer a todos, né, que assistiram. A gente foi o início dessa conversa. Hoje a gente tratou mais dessa questão da legislação. E aí na próxima semana, na segunda-feira, nesse mesmo horário a princípio, né, 19 horas, a gente conversa sobre essas possibilidades, né, como que a criação... Pronto, o Dani voltou, aí a gente conversa sobre como que a criação pode contribuir ou não no combate ao tráfico de animais silvestres. O Denner está entrando para ele poder se despedir e fazer as considerações dele. Pronto, Denner, você voltou. Olha, desculpa ter caído. Eu não li as perguntas porque o meu celular está travando, mas eu vou procurar ler depois, o Roberto vai salvar. Eu estava falando, mandando um parabéns aí para a Alexia, que está fazendo aniversário, que é uma companheira já de muitos anos de luta, uma pessoa preocupada com a Parabéns, Alexia, também. Feliz aniversário. Parabéns, Alexia, divirta-se. E estou super à disposição, e eu queria te agradecer muito, Roberto, dizer que eu tenho o maior respeito e consideração pelo seu trabalho, pelo profissional sério, comprometido que você é, e a gente está sempre aberto ao diálogo. Fiquei muito feliz com o seu convite, e vai ser um prazerzaço falar com você na semana que vem sobre essa questão do comércio de fauna, se contribui ou não contribui, e depois falar dos amadores. Te agradeço muitíssimo. E agradeço muito a todo mundo que participou.